Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de matrizes, agora a aula número 7, propriedades de matrizes, parte 1. Vamos dividir em 4 partes. Nessa primeira parte veremos 5 propriedades envolvendo adição e subtração de matrizes. Na parte 2, veremos algumas propriedades de um número real multiplicado por uma determinada matriz. E nas últimas duas partes, parte 3 e parte 4, as propriedades envolvendo multiplicação de matrizes. Ok? Já que divisão de matrizes não está definida nesse contexto. Muito bem, começaremos na primeira propriedade, que é a propriedade do fechamento. Seja C uma matriz que é dada pela soma de A mais B, então ela será de mesma ordem de A e B. Então a matriz C vai ser uma matriz que tem a mesma ordem de A e B. Da mesma forma, a subtração. Sendo uma matriz D dada por A menos B, essa matriz D é de mesma ordem, ou seja, da mesma ordem de A e B. Isso é o fechamento. Se a gente tem aqui a matriz A 3 por 2, a matriz B tem que ser 3 por 2, porque senão a gente não consegue fazer essa soma. E o resultado vai ser a matriz C 3 por 2. Muito bem, vamos aqui ao exemplo. Temos aqui uma matriz 1, 2, 3, 1, 2 colunas. Então, a matriz A, ela é 3 por 2. Poderia ser qualquer ordem. A matriz B também tem que ser 3 por 2, senão a gente não consegue somar ou subtrair essas duas matrizes. Então, vamos calcular a matriz C, dada pela soma de A mais B. Então, a matriz C vai ser também uma matriz 3 por 2, onde a gente vai agora somar os elementos correspondentes, como a gente já fez em operações com matrizes. 1 mais 2, 3. Menos 2 com menos 1, menos 3. Vamos somar os elementos correspondentes. 3 e 0. 3 mais 0, 3. 0 mais 1. 1. Finalmente, 2 com menos 3, 2 mais menos 3, menos 1. E 2 menos 2, 0. Então, a matriz C, ela foi resultado da soma de A com B, somamos os elementos correspondentes, e aqui está a ordem dessa matriz. Então, o fechamento é dada por essa situação. A matriz resultante C terá a mesma ordem que as duas matrizes serão somadas. A mesma coisa acontece na subtração. Veja, se eu quero subtrair A com B, com certeza o resultado da matriz D será também 3 por 2. Só que agora, vou apagar aqui porque a gente vai fazer o mesmo procedimento, porém, da subtração. Então começaremos por 1 menos 2, menos 1. Depois, 2, menos 2, menos 1. Então, fica menos 2, mais 1. Resultado, menos 1. 3, menos 0. 3. 0, menos 1. Menos 1. 2 menos 3 vai ficar 2 mais 3. 5. E, finalmente, 2 menos 2 fica 2 mais 2, 4. Está aí a ordem da matriz D, obrigatoriamente vai ter as mesmas ordens de A com B, de A e de B. Está aí a primeira propriedade chamada fechamento. Ok? Muito bem. São 5 propriedades. Agora a segunda, a comutativa. Para quaisquer matrizes de mesma ordem, M por N, sempre vai valer essa seguinte propriedade comutativa. Se eu somo A mais B, o resultado vai ser o mesmo que B mais A. Isso é muito óbvio porque a gente vai somando os elementos correspondentes e a ordem dessa soma não vai importar, já que nós estamos somando números reais. A gente sabe que 2 mais 7 é igual a 7 mais 2. Vamos ilustrar, então, a matriz soma A mais B e depois B mais A.
Então, temos a matriz A 3 por 2 e a matriz B também 3 por 2. Se eu quero A mais B, eu vou ter, pelo fechamento, a matriz resultante será 3 por 2. Vamos somar os elementos correspondentes. 1 mais 2, 3. Menos 2 menos 1, menos 3. A gente já fez isso anteriormente. 3 mais 0, 3. 0 mais 1, 1. 2 menos 3 menos 1. E 2 menos 2, 0. A gente já fez. Então, utilizei aqui maior rapidez para montar a soma de A mais B. E se eu fizer B mais A, o resultado será o mesmo. Porque, na verdade, nós vamos somar, vou apagar aqui só para mostrar qual vai ser a estratégia de soma, mas, na verdade, a gente vai fazer 2, que é do B, mais 1. 1 mais 2 é exatamente igual a 2 mais 1. Então, o resultado vai ser o mesmo. Então, nós vamos ter a mesma resposta aqui de matriz A mais B e de B mais A. Então, não vou fazer menos 2 menos 1, apesar que é a mesma coisa. Vou fazer menos 1 mais menos 2, menos 3. Vou fazer não 3 mais 0, e sim 0 mais 3, que é o mesmo resultado, 3. 1 mais 0, 1. Desculpa, agora aqui, menos 3 mais 2, menos 1. Finalmente, menos 2 mais 2, 0. Então, percebam que o resultado encontrado de A mais B foi exatamente igual a B mais A. Essa é a segunda propriedade comutativa. Tranquilo? Muito bem. Terceira propriedade, associativa. Para quaisquer matrizes A, B e C de mesma ordem, N por N, vale. Se eu pego A mais B, somo essas duas matrizes, e o resultado somo com C, é o mesmo resultado se eu isolar aqui o A, e o resultado agora eu vou somar com, na verdade vou somar B mais C, e o resultado que nós tivemos aqui, vou pegar o A mais esse resultado de B mais C. Vamos ter aqui então a associativa. Aqui a gente associou A com B primeiro, e aqui a gente associou B com C primeiro. A ordem é a mesma. Então, vamos ao exemplo para fixar essa ideia. Começaremos com A mais B. Veja, a matriz A, como exemplo, é uma matriz 2 por 2. A matriz B, 2 por 2, duas linhas e duas colunas. E a C também, 2 por 2. Senão, a gente não preserva a propriedade do fechamento. Vamos fazer A mais B. A mais B será dada pela matriz também 2 por 2 e os elementos correspondentes. 1 mais 4, 5, menos 2 mais 0, menos 2, 3 menos 2 é 1, e menos 1 mais 1, 0. Então já fizemos A mais B. Agora vamos fazer A mais B e esse resultado mais C. Veja, nós vamos ter também uma matriz 2 por 2, onde eu vou somar os elementos correspondentes. Aqui nós já temos A mais B, e aqui nós temos C. Vou somar os elementos correspondentes. 5 mais 0, 5. Menos 2 mais 3 é 1. 1 menos 1, 0. E, finalmente, 0 mais 2, 2. Então, esse resultado, vou até organizar aqui, esse resultado que a gente acabou de resolver, finaliza na matriz 5, 1, 0 e 2. Agora nós vamos para esse resultado. Por isso, vamos apagar essa situação. E a gente consegue verificar que, dessa outra forma, o resultado obrigatoriamente tem que ser esse. Senão a propriedade associativa não vai valer.
Muito bem, então o que a gente vai propor? A gente já tem o A, então não preciso mexer na matriz A. Só que agora eu vou somar B com C. Como somar B mais C? Então, eu vou ter a A, que eu vou copiar ela aqui para facilitar a nossa organização. E aqui eu vou resolver B mais C. Como elas têm a mesma ordem, vou somar os elementos correspondentes. 4 mais 0, 4. 0 mais 3, 3. Menos 2, menos 1, menos 3. E 1 mais 2, 3. Então veja, somei os elementos correspondentes de B com C, resultando nessa matriz. Agora, a gente tem duas matrizes de ordem 2 por 2, basta somar os seus elementos correspondentes. 1 mais 4, 5. Menos 2 mais 3, 1. 3 menos 3, 0. Finalmente, menos 1 mais 3, 2. Percebam que essa matriz também 2 por 2, por conta do fechamento, a propriedade número 1, 5, 1, 0 e 2. Vejam que o resultado foi o mesmo. Então, a gente percebe que quando a operação se dá nessa ordem, juntando A mais B, e depois uma mudança aqui na associação, por isso associativa de B com C, o resultado é o mesmo. Aqui temos um exemplo que vai dar certo para qualquer ordem de matriz, desde que respeite o fechamento. As matrizes que são somadas têm que ter a mesma ordem. Ok? Muito bem. Propriedade 4, uma propriedade bem tranquila de entender, porque a matriz, né, ela vai sempre possuir um elemento neutro. Quando a gente fala em elemento neutro nos números reais, o 0 é o elemento neutro da adição. Se eu pego o número 7 e somo com 0, o resultado dá o número anterior. Então, vamos dar um exemplo claro. Menos 15 mais 0 dá menos 15. 7 mais 0 dá 7. Então, não modificou o resultado. Então, o 0 é chamado elemento neutro lá dos números reais. Em matrizes vai ter a mesma ideia. Existe uma matriz nula, que ela vai ser o elemento neutro de matrizes. Então, vamos considerar as duas matrizes A, n por n, e a matriz nula, n por n. Portanto, se eu somar a matriz A com a matriz nula, vai resultar na própria matriz A. Então, está aqui um exemplo genérico de uma matriz A, 1, 2, 3 linhas, 1, 2 colunas. Para manter o fechamento, a matriz nula será também 3 por 2, só que todos os elementos iguais a 0. E quando eu somar A mais a matriz nula, inclusive, a gente pode também pensar na comutativa, é a matriz nula mais A, aproveitando as propriedades anteriores, do fechamento e da comutatividade. Então, como que eu somo essas duas matrizes? Somando os elementos correspondentes. E a matriz continua sendo 3 por 2, fica A mais 0, A. B mais 0, B. C mais 0, C. E assim sucessivamente. D mais 0, D. E mais 0, E. E F mais 0, F. Está aí a matriz resultante sendo a matriz A, a própria A. Então, a matriz nula faz papel de um elemento neutro da adição, da subtração também. Porque se eu pegar A e subtrair a matriz nula, o resultado também vai ser igual a A. A gente pode estender essa propriedade para a subtração também. Se eu tenho a matriz A menos a matriz nula, que tem que ter a mesma ordem dela, né, devido ao fechamento, o resultado sempre vai dar a matriz A. Ok? Finalizando, a quinta propriedade, bem parecida com a propriedade anterior, possui matriz simétrica, oposta ou inversa aditiva, relacionando a adição ou subtração. Então, considere as matrizes A
M por N, e a linha M por N também. Assim, se eu somar A mais a linha, igual a zero, ou seja, a matriz nula. Não confundir esse número zero, né, lá dos números reais. Aqui é uma matriz, podemos chamar de uma matriz nula, representada pela letra maiúscula O. Não é o zero, é a matriz nula. E aí a gente tem aqui um exemplo da matriz A, né, continuando com a mesma matriz A, 3 por 3 agora. E existe essa matriz simétrica, que vai ser a linha. E ela vai ter a seguinte característica. Basta pegar os elementos aqui opostos da matriz A. Por exemplo, isso aqui é A menos A. Isso aqui é B menos B. Isso aqui é C menos C. E assim sucessivamente. Menos D, menos E, menos F, menos G, menos H e menos I. Note que se a gente somar a matriz A com a matriz A', o que a gente vai obter? Vamos obter a matriz nula, porque A mais menos A, 0. B mais menos B, 0. Então, todos os elementos serão iguais a 0, gerando a matriz nula. Essa matriz sendo, portanto, a matriz nula, obedecendo a propriedade da matriz simétrica. Então, vai sempre existir uma matriz simétrica, também chamada de oposta ou inversa aditiva. Ok? Então, aqui a gente finaliza essa primeira parte, envolvendo as propriedades de matrizes relacionadas à adição e subtração. Espero, portanto, ter contribuído com essa primeira parte. Aguardo vocês no próximo encontro. Forte abraço a todos.